Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Quilombolas está empenhada em aprovar um projeto que apoia essas populações para que elas enfrentem a pandemia da Covid-19. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com um dos integrantes da frente e também autor de uma das propostas, deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Bem-vindo, deputado Camilo. Muito obrigado, Regina. Estou aqui à disposição. Deputado, queria que o senhor explicasse para a gente as medidas que estão previstas nesse projeto que podem realmente auxiliar as comunidades quilombolas. Veja, a nossa proposta, ela pretende levar, por exemplo, um auxílio para as populações que vivem nas comunidades quilombolas, um auxílio de até um salário mínimo. Nós temos aí o auxílio emergencial. Foi toda uma luta para que as populações quilombolas, os ribeirinhos, né, os pescadores artesanais pudessem ser incluídos no projeto que veio do Senado, foi aprovado, que aguarda a sanção presidencial até hoje, não foi sancionado. Então nós estamos olhando aqui especificamente para as populações quilombolas com auxílio financeiro, com apoio, por exemplo, para os profissionais de saúde poderem chegar. Muitas dessas comunidades são atendidas, quando são apenas por agentes de saúde, você não tem ali, às vezes você tem uma unidade básica de saúde sem o médico profissional lá, então nós queremos que a União garanta as condições para que profissionais de saúde possam chegar, testes rápidos possam ser feitos. Nós sabemos que tem um déficit de testagem enorme no Brasil, nas cidades, imagine nas comunidades que são normalmente mais rurais, que são as comunidades quilombolas. Então, são um conjunto de ações para poder dar algum amparo para uma população que historicamente é abandonada. Inclusive, deputado, são mais de 3.500 comunidades quilombolas em todo o Brasil, e eu queria saber se existe algum acompanhamento, se alguma instituição acompanha para saber como é que eles estão enfrentando a pandemia. Se tem números contaminados e tudo. Não, eu não tenho esses dados especificamente das comunidades quilombolas. Nós temos aí, dentro da frente parlamentar, várias instituições que participam desse diálogo. Houve uma reunião na semana passada com o INCRA, aliás, no início dessa semana com o INCRA, para que fossem tomadas medidas, né, mais amplas de apoio para essas populações. Nós estamos falando de comunidades, 3.500 no Brasil, por exemplo, no Amapá nós temos 44 comunidades, e que, por exemplo, lá no meu estado, com esse projeto que foi aprovado de transferência de terras, né, para dar união para o Amapá e para Roraima, nós tentamos, foi uma luta da Frente Parlamentar Quilombola, foi uma luta de muitos parlamentares, colocar uma ressalva para garantir a manutenção dos processos de regularização que já estariam em andamento com o INCRA. Perdemos isso. Então, assim, as populações quilombolas, elas estão extremamente fragilizadas anteriormente à Covid e agora em uma situação especialmente difícil também pela falta de acompanhamento. Não tem, por exemplo, a FUNAI, como existe para os povos indígenas, né, e o governo federal colocou todos sobre o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos, que nós sabemos, infelizmente, que a linha do governo é de negação das minorias. Nós temos um racista, né, que é lá da Fundação Cultural Palmares, foi toda uma celeuma para assumir. Então, veja, nós temos uma pessoa que nega a existência do racismo, que é estrutural no nosso país. Então, a situação não é muito simples, não, Regina, é muito complicada. Inclusive, a proposta seria para ser apensada uma outra proposta que já beneficia os indígenas e comunidades ribeirinhas. Essa outra proposta ela já está em vias de ser aprovada? Exatamente. O que aconteceu? Na semana passada, né, nós fizemos a votação do regime de urgência. Então, com a urgência aprovada, ela pode ser colocada na pauta a qualquer momento. É claro que a pauta do Congresso está assim, especialmente demandante, porque nós estamos votando em muitos projetos tentando dar privilégio para as ações de combate ao coronavírus e à Covid-19. Então, assim, essa é uma lei que, pela natureza, tanto a dos indígenas quanto a dos quilombolas, ela deveria estar em prioridade. Então, estamos lutando, essas duas frentes aqui, inclusive, estão trabalhando juntas, para ver se a gente consegue não só pensar o projeto dos quilombolas ao
que teve a urgência aprovada, que é o que estabelece medidas muito semelhantes para o atendimento das populações indígenas, e ver se nós conseguimos aprovar no plenário da Câmara para que vá ao Senado e à sanção presidencial. Então, assim, é uma luta grande para conseguir esse espaço na pauta, não é fácil, essas populações são historicamente deixadas de lado. Num momento como esse, assim, termina se reproduzindo um pouco esse comportamento estrutural de exclusão, inclusive na hora de pautar esse projeto. Agora, deputado, também existem muitos quilombolas que não residem dentro das comunidades, eles às vezes moram nas cidades, por trabalho, o que seja. Eles também poderiam ser beneficiados com esse auxílio mensal? Certamente, a questão é justamente você ser um quilombola, pertencer a uma comunidade quilombola. Isso aí nós temos como, junto com as entidades, né, como a CONAC, eu vou citar só uma aqui, né, e várias outras que atuam, as secretarias, muitos estados têm as secretarias estaduais de afrodescendentes, tem a Fundação Cultural Palmares. Enfim, nós temos vários instrumentos para fazer essa aferição e garantir que esse apoio possa chegar. Porque, veja, nas comunidades quilombolas não tem, muitas vezes, o ensino de segundo grau. Então, seus filhos saem para estudar na cidade grande, a fazer a universidade, numa cidade mais próxima, que tenha essas modalidades mais avançadas de oferecimento de educação. E aí você não pode abandoná-los à própria sorte. São comunidades que dependem muito da agricultura, que dependem muito da pesca, algumas um pouco da agropecuária, como é no caso do meu estado, tem muitas que criam búfalo, mas não são grandes criações, então é tudo uma cultura muito de subsistência, então esse apoio ele é muito bem-vindo. Lembrando que nós não estamos falando de um auxílio financeiro, nós estamos falando de um auxílio emergencial para garantir a sobrevivência nessa fase da pandemia, onde está tudo muito mais difícil. Que viria da União e não dos estados e municípios onde elas se encontram. Não, viria da União. O que nós estamos lembrando aqui é o seguinte, aqui é o que não foi feito, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial. O governo federal quis centralizar, apesar de ter sido uma medida tomada pela Câmara, foi a Câmara que deu o pontapé inicial para a existência, foi um projeto de um deputado federal de 2017, né, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que foi aprovado, o governo chegou no final, mas como ele queria puxar a paternidade para si, sem se preocupar que na hora de fazer o pagamento, em vez de estar fazendo um benefício social para combater, estaria, na verdade, criando uma oportunidade de disseminação do vírus, que é o que está acontecendo na frente das agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil. O governo tirou, por exemplo, prefeituras que poderiam ser parceiras, governo de estado, todo o conhecimento acumulado dessas populações vulneráveis que prefeituras e governos têm e resolveu centralizar esse pagamento na Caixa. Então, são importantes a participação dos municípios e dos estados, mas a responsabilidade é da União. Por quê? Porque estados estão tendo perda de arrecadação e os estados não têm os instrumentos que a União tem para fazer receita, não podem se endividar para fazer esse tipo de gasto, enquanto que nós aprovamos a PEC do orçamento de guerra, né, estamos aprovando um monte de medidas para que o governo federal possa, sem nenhum receio de lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, tomar todas as medidas necessárias. Nós estamos apoiando tudo isso. Então, a nossa expectativa é que a União assuma isso, sim. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, eu queria encerrar me solidarizando com os familiares e amigos dos mais de 8 mil mortos que nós temos até a presente data, e em especial aos trabalhadores da saúde, que não só estão se sacrificando, saindo das suas casas quando é recomendado que todos fiquemos em casa, mas que estão morrendo para cumprir a sua missão. Então, isso é um gesto assim, belíssimo, e eu queria me solidarizar nesse momento com todos eles, inclusive com os profissionais da saúde que são quilombolas, né, que também estão aí atuando. Assim, nossa solidariedade, todo o nosso apoio para o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, do fundo do coração. Eu agradeço a sua audiência. Até a próxima.